Olá pessoal, meu nome é Diego da Zscaler. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Magro, diretor de vendas da Zscaler. Temos conosco aqui o pessoal da GC Security, o time de Red Team, o Samuel e o Head de Operações, o nosso amigo Rodrigo. Tudo bem? Beleza, pessoal, como é que vocês estão? Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro episódio, né? Estamos inaugurando já, então nos sentimos honrados aí, né, Samuca? É isso aí. Beleza, pessoal? Bem-vindos. Bem-vindos e muito obrigado. E a gente estava aqui batendo um papo e eu ouvi falar que vocês foram gamers no passado, é verdade? Nem é um assunto, mas eu quero entender essa história aí. Inclusive se conheceram, né? Se conheceram nesse mundo aí. aí, foram gamers, trabalharam com BBS. Conta mais um pouco aí. A gente se conheceu em 1999. São novos, tempinho, são novos, é. são Um tempinho, novos. pouco tempo. Pregando a idade aí, né? Não calcula, não calcula. Não, Jogando não. Quake 1. Uau. Lembro bem. E nessa época também, tava tudo começando ainda, a internet era muito recente. Já tinha bastante coisa da internet, mas era relativamente recente a tecnologia. E a gente pegou bem essa fase e viramos entusiasta nessa época aí. Os tempos românticos da internet, né? Tudo era difícil, né? Romântico. Tudo era mato ainda, né? Tudo era mato aí. Tudo era chat do UOL. Tudo era chat do Chat UOL. do Zaz. Você lembra do É. chat do Do Zaz? Zaz. Não, eu lembro do IRC, cara. IRC, é claro, Usava poxa bastante. vida. IRC era o Usava core ali, eu adorava, ficava o dia, noites ali, conversando com os amigos. Vamos lá, FNet, né? Depois É. Brasnet. Tá. Brasnet, Brasirc, tinha verdade. tudo. Tinha, Tinha rivalidade. tinha. O client do IRC, você lembra? Tinha o client do IRC. Inclusive tem a ver com isso aqui, com todo o assunto. O client do IRC, tinha alguns clients que eram feitos justamente para atacar quem você não gostava. Você nucava Mandava. as pessoas. É, O pessoal mano. que é das antigas consegue lembrar. Pra quem Você for das nucava. antigas vai lembrar. Tinha o cliente para Linux, que era o BitX, né? O nome do BitX, Na console, mas eu não rodava em Linux, eu rodava no BSD, né? galera. Ele sempre vai puxar Era a minha sardinha pro praia. BSD, né? É a minha praia. Mas eu gosto dos Linux, mas eu gostava, eu rodava no BSD. Bom, legal, mas um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu acho que tô começando essa iniciativa, né, nas Zscaler aqui. E a ideia é bater um papo mesmo. Então, vamos trocar uma ideia aqui, conversar. Tem muita coisa pra gente explorar. E, Diego, se quiser começar aí com botar um tema aqui pra gente trazer à tona. Já que o assunto é Red Team, né? Então, eu queria que vocês começassem explicando pro pessoal o que um Red Team faz exatamente. Assim, só para contextualizar um pouco Big picture. o nosso assunto do dia. Aí. Uhum. Quer que eu fale, Samuel, com você? Começa você, pode começar. Beleza, pessoal. Acho que assim, é até bacana a gente falar um pouquinho do conceito de Red Team, né? Que o Red Team de verdade mesmo, ele busca sempre transmitir o mesmo risco, né? Na verdade, do que um adversário real, né? Simular, na verdade, os mesmos passos e caminhos que um adversário real estaria simulando, né? Então, quando a gente fala de um Red Team Assessment, por exemplo, né, Samuca, a gente está falando geralmente no teste de surface, né, um escopo muito mais aberto, em que a gente procura realmente, né, simular mesmo, nos colocar na visão de um atacante, né, e identificar o que a gente chama de risco iminente, né? Hoje, né, qual seria o maior risco iminente da minha organização, né? Qual seria, simulando assim, o curso da água, né? Onde o curso da água iria primeiro? Ele passaria por aqui, e esse é um pouco da visão que o Red Team traz, né? É transmitir realmente a visão do atacante, não é aquele escopo fechado de um pentest, de uma aplicação específica, de um módulo, né? De uma API. Então, o Red Team tem esse viés realmente da visão do hacker, né, Samuca? Exatamente. É exatamente o que o Rodrigo falou. A gente tenta deixar o escopo mais aberto possível, porque o atacante ele não tem escopo, né? Quando você vê os próprios ataques recentes que estão acontecendo, quando você vê, ele não tem escopo, ele não tem escopo nem tempo. Então ele passa o dia ali o tempo todo naquela vítima, ou buscando várias vítimas ao mesmo tempo, ou naquela vítima, ou nos fornecedores daquela vítima. Tem muito ataque que é assim, não é diretamente na empresa, mas são nos fornecedores daquela empresa que ela tem, fornecedores de cloud, de libraries de desenvolvimento. E a gente tenta simular isso. A gente tenta deixar o escopo... É claro que a gente tem que ter um limite ali, né? Claro. Tem até um limite legal que a gente pode atuar ali, mas deixar o ataque o mais próximo possível para levantar esses riscos os mais iminentes possíveis e mostrar da visão do atacante o que ele faria, né? E aí a gente apresenta esse relatório depois para que essas vulnerabilidades sejam corrigidas. Não, muito legal esse trabalho que vocês fazem, parabéns. E eu tenho uma dúvida que eu acho que é dúvida de muitos nesse contexto. Se a gente pensar, você fala, pensar com a cabeça do atacante, eu acho que isso é um grande desafio e é algo muito abrangente. Como que um atacante escolhe suas vítimas, exatamente?
Eu acho que assim, depende muito do objetivo real do atacante, né? Então, quando a gente fala de um criminoso aí, enfim, de um adversário em geral, a gente tem diversos tipos e diversas técnicas e táticas que eles usam que estão convergindo com o objetivo real deles. Então, a gente tem, por exemplo, os grandes operadores de botnet, né? O que esses caras eles procuram? Enumerar alguns serviços abertos, algumas portas abertas, com configurações padrão, senhas padrão, de repente cada um tem a sua técnica, né? Geralmente eles procuram utilizar essas técnicas que eles aproveitam e desenvolvem para geralmente traduzir isso em lucro, em rentabilidade, né? Ou algum outro objetivo. Então acho que assim, a cabeça do criminoso depende muito do objetivo dele. Existem casos, né, Samuca, que o objetivo do atacante é a sua organização, é a sua empresa. Então a gente estaria falando de um ataque muito mais especializado, com foco, com escopo fechado, e com aquela questão que o Samuca tocou muito bem, que a nossa desvantagem, né, nós que trabalhamos com segurança digital, a desvantagem que a gente tem é que a gente tem recurso e tempo limitado, né? Os atacantes, pensando na superfície da internet, na quantidade de pessoas que nos atacam todos os dias, né? Esse pessoal tem recurso e tempo ilimitado. Então, a gente tem sempre, por isso, né, que a gente deve se antever esses caras e procurar mapear todos os cenários possíveis. Então, eu acho que assim, como o cybercriminoso escolhe suas vítimas, depende um pouco disso, né? Se a técnica e o objetivo dele convergem a um ataque automatizado. Então, você pode ser, por exemplo, pensando no serviço do Shodan, não sei se todos conhecem o Shodan, é um serviço que indexa, né, os serviços que você tem publicados e tudo mais. O Shodan é um grande cardápio. Então, vamos supor, eu sou um operador de ransomware específico de MongoDB, que é um tipo de banco de dados. O MongoDB ele sobe com uma configuração padrão que ele não tem credenciais de acesso configuradas. Então, se você subir no baseline padrão dele, você vai deixar isso internet facing. Então, você conta assim até 10. Vou lá, subiu um MongoDB aqui sem senha na internet. Você conta ali 5 minutos, aparece um IP chinês, russo ali, te escaneou e já encripta tudo que tem lá dentro. Ele nem sabe quem é você. Você vai receber esse aqui é meu e-mail, fala comigo aqui. Seus dados estão aqui comigo. É engraçado porque o Mongo ele é open source, cara. Todo mundo usa, né? Hoje em dia, todo mundo baixa e... Exato. Acho que eu posso subir. Não, sobe minha instância aqui e ela vai... E dá para fazer um teste prático. Igual o Rodrigo falou, faz um teste prático. Pega uma máquina que você, sei lá, em cloud que você tem, sobe uma instância público na porta padrão do Mongo e do jeito que ele sobe padrão sem autenticação. Alimenta umas tabelinhas ali. Alimenta umas tabelinhas, em 5 minutinhos tem um chinês, um IP chinês, um IP russo. De qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo. Que ele vai bater lá, vai encriptar seus dados e já vai deixar a mensagem padrão. Tudo automatizado. Caramba! Tudo automatizado. Nossa, interessantíssimo. Você sabe que, bom, nos meus servidores eu olho o log lá do SSH, impressionante a quantidade de IPs que bate lá tentando se autenticar com usuários genéricos normalmente, né? Agora, passando para a vida real. Antes, acho que tem um gancho legal aqui que a gente pode colocar. Vocês comentaram do Mongo, que é um banco de dados open source, tem também a versão paga. Mas isso leva a gente também para um cenário onde a gente vai discutir alguns cenários aqui que as empresas estão colocando aplicações que são privadas, aplicação pública, porque ela tem um usuário remoto tendo que acessar. Então a gente vê isso, cara, com grande frequência. É uma empresa que, cara, tem um monte de aplicação interna que não deveria estar exposta, mas o cara não tem uma solução, tem uma galera remota, agora o cara que está em casa não quer ir para o escritório, e esse cara precisa acessar, então ele precisa colocar essa aplicação pública. Eu acho que aí entra um pouco nisso também, né? Porque não é só a aplicação, é todo o ecossistema que vai junto com a aplicação, né? Sim. Até o próprio contexto da pandemia e tudo mais, o pessoal fez essa migração muito mais a forceps, vamos dizer assim, né? E teve que ser do dia para noite e, cara, as aplicações, muitas delas não estão prontas ainda, né? É algo que a gente sempre comenta, que mesmo aplicações líderes de mercado que são quadrante mágico e tudo mais, toda aplicação é suscetível a vulnerabilidades, né? E poxa, a gente está falando de líderes do mercado e mesmo essas são suscetíveis e tem um histórico de vulnerabilidades encontradas, né? Então, quando a gente fala de serviços ali proprietários das empresas, algum outro serviço ali de back-office digital que a galera tem que publicar, isso é algo que o Samuca e a equipe dele exploram demais, né? Eles enumeram esses serviços, é parte das etapas ali de análise, né? A pessoa enumerar quais serviços essa galera tem publicado, tem vulnerabilidade conhecida, se não tiver, poxa, será que a galera tem uma política de senhas bacanas, tem MFA? Cara, essa é uma coisa que me tem uma curiosidade também. Você comentou, eles fazem esse escaneamento. Como que é feito? Isso é automático? Isso é rápido? Isso demora? Depende do tamanho da superfície da empresa. Na maioria das vezes é rápido.
A gente usa cada Red Team tem a sua preferência. Suas ferramentas, né? Isso, tem as suas ferramentas. Uma bem popular, por exemplo, que muita gente usa é o AMS. O AMS, ele enumera subdomínios. E é por aí que a gente começa a fazer, que o atacante também começa a fazer a enumeração de domínio, de subdomínios. Então a gente tem os domínios que a empresa usa, xx.com.br, xyz.com.br, e aí a gente usa essas ferramentas, tem algumas que integram o AMS, Subfinder e várias outras, e integra tudo para gerar aquele relatório final para você. E você consegue ver no Google também, acha no GitHub, ou bem open source, assim, essa parte. E Open Source Intelligence, bem OSINT, né? E depois disso a gente tem algumas outras ferramentas, uma que eu pessoalmente gosto, ela está meio desatualizada, mas eu pessoalmente gosto muito, chama Aquatone, que ele pega todos esses subdomínios e aí ele sai escaneando tudo e vendo quais portas estão abertas e ele já sai tirando um screenshot para você e enumerando quais tecnologias estão naquela porta. Então, se é uma porta HTTP, uma porta HTTPS, se é uma porta que está lá na frente, não é 80 ou 443, é uma outra que alguém deixou customizado, e ele mostra e tira um screenshotzinho. Então, às vezes, você nem acha uma vulnerabilidade logo de cara, mas só de olhar a cara do site, você fala, putz, isso daqui é antigo, hein? É velho, é um PHP velho que está aqui. Vou aqui, entendeu? Já sabe onde vai. Já fica a primeira dica, né? Se for usar, utilize portas não padrão, né? Isso, tenta fugir do que é padrão. Mas agora o que o Rodrigo falou me chamou a atenção, eu fiquei curioso. Com a pandemia aí, quando vocês viram todo mundo, bom, tinha empresa que tinha 5, 10 mil funcionários e da noite pro dia, literalmente em uma semana, teve que colocar todo mundo para trabalhar em casa, né? E aí teve que colocar VPN de qualquer jeito, teve que algumas situações, a aplicação não estava funcionando direito na VPN, colocaram efetivamente pública. Vocês chegaram a sentir esse incremento de superfície de ataque? Como é que foi isso aí? Totalmente. Uma boa Com pergunta. certeza. A migração a toque de caixa, vamos dizer assim, para as VPNs, né? O pessoal fez isso de forma desordenada, né? Um plano emergencial e que acabou, em muitos casos, né? O pessoal está conseguindo fazer esse movimento agora de implementar um MFA, por exemplo, para VPN, né? Muitas pessoas não conseguiram fazer isso ainda. E esse, pessoal, é um tema assim que chama muita atenção, porque eu acho que se a gente for elencar, tiver que escolher uma técnica que os operadores de ransomware mais estão utilizando hoje, é procurar o endpoint de VPN ali para conexão, né? Para fechar uma VPN. Ele quebra a primeira barreira, né? A primeira barreira é quebrar de fora para dentro. Então, todo o esforço que é feito quando você está do lado de fora da superfície é feito para você quebrar a barreira e entrar para dentro da rede da empresa. Ah, não, sem dúvida, né? Entrando na VPN, você está dentro da rede, tem um roteamento para a rede. Exatamente. E aí você consegue começar a fazer movimentos laterais. Exatamente. E a VPN é um dos pontos. Outro ponto que pode ser é uma máquina que esteja vulnerável, porque ela está na rede interna e está expondo algum serviço para a rede. Ela está na interna e está expondo algum serviço para a rede externa. Perfeito. E se você acha um buraquinho ali e começa a executar comando, você está na rede interna sem precisar da VPN, né? Então todos esses pontos a gente explora para quebrar essa barreira. E um outro ponto que eu também tenho curiosidade, né? Vamos aproveitar aqui que estamos discutindo. Quando você fala hoje de quebrar essa barreira, né? Precisa entrar. Então vocês estão olhando muito lá do servidor, né? Estão olhando os servidores desse cara, o que aquilo está exposto e o que não está. Vocês olham também para cliente, pessoas utilizando para utilizar uma credencial desse cara para acessar ou não? Como é que vocês olham para essa galera que está fora do perímetro, mas está, né, entrando de alguma forma? Essa daí tem várias formas de você conseguir. Essa é uma das preferidas também. Lá vem, vamos ver. O leque aumenta, né? Mas, assim, eu acho que dos últimos testes que a gente fez lá, a maioria foi com credencial de colaborador. Inclusive, se alguém aí que estiver assistindo usar nome da empresa, @ano de senha, não use mais, que essa é a senha mais, a gente testa. Qual? Fala de volta. Nome da empresa, @ano. Zscaler, @2022. Ah, tá. Muda aí. Agora entendi. Uma das mais usadas. Caramba. Muda agora. Calma aí que eu tenho que... Não, mas é curioso, porque é um movimento cultural que existe, não só no Brasil, mas no mundo, do pessoal usar alguns padrões de senha, algo cultural mesmo, intrínseco, é a operação de várias empresas e que às vezes não tem nada a ver uma com a outra, algo que surgiu. E por que isso acontece? Olha que loucura, né? Essa necessidade de ter uma letra maiúscula, um caractere especial em números, cara, acabou criando esse tipo de efeito colateral, que é um padrão de senha que é fácil de lembrar e que obedece ao padrão, né, de complexidade de senhas. Então, você acabou criando senhas altamente inferíveis, né? Então, poxa, hoje em dia, né, até fazendo um pouco de disclosure aqui das técnicas do Samuca, pô, ele e a equipe montaram, poxa, um
um script que gera, assim, cara, para fazer um ataque de password spray, brute force, né, e afins, credential stuffing também com leaks, né, o pessoal monta, recolhe primeiro todos os leaks que existem da organização, depois enumera ali tudo que a galera consegue, né, via o Cint, enumerar de potenciais aí, usuários, né, legítimos, disso se não houver nenhum endpoint ali que possibilite a enumeração de usuários, né, e depois o pessoal começa a alimentar ali senhas possivelmente, que essa galera possivelmente está usando, né? Então, além daquelas mais comuns, Sucesso 2022, sucesso, tem as do nome da empresa Sucesso também. 10. Tem bastante. Inclusive o Samuca publicou no Git esse código dele, tá pra galera ver também, que é bem bacana lá. e funciona demais. Então, você vai no endpoint de VPN e roda esse script aí do Samuca para fazer um ataque de password spray, por exemplo. Cara, o índice de sucesso é incrível, mas é próximo a 100%, tá? Legal. Então, É incrível e alarmante, né, sabe cara? que eu uso gerenciador de senha, mas uma coisa que eu faço, que pouca gente esquece, quer dizer, muita gente esquece, é que espaço também é um caractere. Boa parte das minhas senhas sempre frases, tem espaço. né? Frases, pô. Tá sendo gravado, né? Então agora já era, agora tem que tocar. Mas eu uso o gerador de senha random. Agora, tem uma dúvida aqui. Você falou de ataque quando você otimiza, falou de botnet automatizado. Qual é a principal diferença de um ataque direcionado a uma empresa versus um automatizado? Eu acho que a principal diferença é o automatizado, ele é feito igual o próprio nome fala, ele é totalmente automatizado. Então é criada a botnet, é criada as técnicas, os scripts, roda um masscan lá na internet inteira, ou a parte que consegue rodar, e vê o que acontece. O direcionado, ele já é manual. Ele é um misto, né, na verdade. Sabe algo que acontece bastante? Eu acho que assim, o que ajuda a ilustrar bem. Eu acho que quando você é vítima de um ataque automatizado, você foi uma vítima ocasional. O cara não te escolheu. Você foi escaneado e você... na verdade, assim... Apresentou com facilidade. Exato. O cara tem uma caixinha e você serviu na caixinha dele. Entendeu? Você apareceu por acaso na vida do cara por você ter um serviço vulnerável, um Microsoft Exchange on-premises, que foi... Estou dizendo exatamente do Exchange porque no final de 2021 foi a técnica mais explorada para operador de ransomware, né? Que era o Proxy Shell, que a galera tinha uma vulnerabilidade ali no, Microsoft Exchange, a galera escaneava ativamente a internet procurando por esses caras, seja quem você fosse, tá? Pode ser qualquer empresa do mundo, se o cara te achasse vulnerável a isso, ele ia te explorar, ele ia ver até onde ele ia chegar e ia tentar te encriptar e monetizar isso, né? Então acho que assim, o que ilustra bem, quando o cara faz um ataque engajado contra você, seja um state sponsored, um ataque patrocinado por um estado, aí algo assim, algo mais ligado à espionagem talvez, né? As telcos sofrem muito com isso, enfim. Eu acho que aí beleza, o cara realmente mirou em você e ele vai se adequar à sua superfície. Então ele vai procurar, poxa, aqui no meu alvo, o que eu posso explorar desse cara que vai me fazer chegar ao meu objetivo? Agora no ataque automatizado não. Quem na internet, aqui no meu cardápio do Shodan, quem que eu vou encontrar hoje que é uma vítima suscetível às minhas técnicas automatizadas? Então, acho que essa é a grande questão. Daí que a gente fala muito do serviço, por exemplo, de gestão de vulnerabilidades, né, de gestão de patches e tudo mais, está muito ligado ao automatizado, né, para você não ser uma vítima ocasional desses caras. Que encaixou ali em algum escândalo. Exatamente. Exatamente. E é muito mais perigoso, né, eu acho, quando você é um alvo, porque, cara, as possibilidades são muito maiores, né, porque o cara vai te analisar de cabo a rabo ali. Phishing. Até para completar que eu estava falando do leque de opções, né? O phishing é uma delas. Phishing tem um índice de sucesso gigantesco. Então você replica uma página, você analisa os subdomínios com aquelas ferramentas que eu estava comentando, replica uma daquelas páginas e manda um phishing, faz um phishing de final de ano, falando, cadastra aqui, você vai receber um presente, olá, colaborador e tal. O índice de sucesso é gigante e você já tem credenciais ali. E se você adiciona um payload nesse phishing, um payload bem feitinho, você já está dentro da rede também. Porque o computador da pessoa, o workstation da pessoa, geralmente está dentro da rede, né? Então já é uma ponte a mais de você entrar na rede interna. Olha, eu tenho uma curiosidade, nem sei se tem esse número, pode ser feeling, tá? Não precisa ser número. Mas se você dispara para 1000 pessoas, quantas normalmente caem no phishing? Esse número tá quente aí, pessoal. Tá quente. Varia atualizado. Varia 2022. bastante. A gente até tá tentando fazer alguns estudos de qual assunto que gera maior interesse. A gente tenta fazer assuntos que gerem uma urgência na pessoa ou que deem algum benefício. E os phishing geralmente fazem isso. Então a gente tenta replicar isso para ter o mesmo sucesso. Então, por exemplo, o cartão de alimentação vai travar se você
não fizeram esse cadastro Mexeu no aqui, estômago, entendeu? seu E manda às 11h30 da manhã já. Exatamente. Mas é, cara, isso isso mesmo. É assim mesmo. Na hora Faz de pedir o diferença. iFood, né? Vocês podem Aí fazer você propaganda aqui. Aí você cria o layout bonitão, tá? Olha, seu cartão tá para travar. Você tem que entrar com o seu login e senha corporativo aqui. Cara, é verdade. Baixar aqui esse programa e deixar na sua workstation para ele detectar. Acabou. Índice de sucesso 70%, 60%. 70%, 60%? Teve 70%, organizações aí que bateu mais de 80%, 85%, alguns Cara, é muito alto. É muito alto. Muito alto. E aí um outro tema também, que foi um benefício de Natal, que a gente fez, oferecendo, né, falando que ia ter um benefício, era só a pessoa terminar o cadastro dela ali, copiamos a página bonitinho, tinha um login baseado no Google Apps, a gente copiou o layout do Google Apps e tal, colocamos lá, colocamos centralizado. Aquele Google Form, né? Inclusive, preciso rever isso aí, cara. Será que eu pedi a camiseta no lugar certo, cara? Não, cara. Você sabe que Fiquei na dúvida agora, cara. Vou ter que olhar isso aí. Enfim, dentro da empresa o pessoal faz testes internos, né? Quando vem esses e-mails muito bons, assim, eu avalio o link, leio de onde veio o header do e-mail, porque antes de clicar ali, né? Exatamente. E esse daí que tinha um benefício de fim de ano, ele teve esse índice aí de mais ou menos uns 80% dos colaboradores caíram. Cara, 80 é alto. Se você chutar, acho que tava 20. Eu também, eu vou cara. 20, não, 25. Passa de 50, assim, a maioria das vezes. É que assim, a gente costuma realmente fazer aquele phishing de alto nível pra galera cair de verdade. Como se fosse um ataque direcionado, cara. Eu vi alguns até que o cara simula a página do banco, né? Ele faz a mesma página do banco, com o mesmo formulário. Sabe o que faz muita diferença? Alguns, dependendo do seu cliente de e-mail, da solução que você usa, Microsoft, Google, enfim, algumas delas respeitam a sugestão do case ali, eu digo da letra maiúscula e minúscula do remetente. Então você pode fazer um I minúsculo virar um L, um I maiúsculo virar um L. Você escreve tudo minúsculo, só o I maiúsculo. Isso é um tipo L. Aqui, ó, Zscaler. Esse L, ele pode ser um I maiúsculo. Pode ser um I maiúsculo. Entendeu? Sim. E aí você tem um domínio. Registra o domínio Zscaler. Exatamente. E aí coloca o I maiúsculo na hora de enviar. E, cara, igualzinho, o pessoal nem percebe. E alguns dos mais usados respeitam o case que a galera está propondo, que o seu SMTP do atacante ali enviou, ele respeita exatamente. Só aquele ele vai deixar maiúsculo. É indetectável, cara. É indetectável. Então, o que fica de dica assim, para quem trabalha com, enfim, né, a parte de defesa, é dar ferramentas para o seu colaborador ali, entender que aquilo é um e-mail externo, que aqueles avisos externos que tem. Sim. Sem isso, cara, dependendo da técnica que o cara usa, é impossível você identificar que aquilo é verdade, isso é um ponto interessante, porque até então a pessoa não entende muito. Por que vem tudo external aqui, cara? Eu já ouvi até algumas reclamações, falo, cara, mas um monte de external aqui escrito, mas acho que é para evidenciar, falo assim, cara, isso é um e-mail vindo de fora, redobre a atenção aqui, porque não, pode ser... bem externo. Eu sou meio neurótico, eu abro o reader do e-mail, vejo o reader, vejo você ver. E agora, pensando bem aqui, como é que a gente... vou mudar a pergunta. Como complicar a vida do cybercriminoso, vamos dizer assim? Que barreiras que são mais efetivas, vamos pôr assim? A principal, não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, mas a principal é múltiplos fatores de autenticação. Principal. Principalmente quando a gente fala das técnicas principais aí, das operadoras de ransomware e tudo, você já lima boa parte do problema, tem no MFA. Né? Mesmo ataque direcionado, você dificulta demais. Se você tem um WAF, né, um firewall bem configurado externamente e tem dupla autenticação em tudo, dificulta, cara. Aí dificulta bastante mesmo. E aí fica mais restrito a encontrar alguma má configuração no firewall, que você daí encontra o IP daquela aplicação fora do firewall, aquela aplicação tem que estar vulnerável para você explorar ela, começa a restringir demais. Ou engenharia social, né? Fica muito restrito a engenharia social. Fazer o usuário e senha simplesmente já não serve, né? Digamos assim. Exatamente. Igual a gente estava comentando da senha, empresa @ano, tem várias outras. Só que o endpoint que a gente vai testar, é um endpoint de autenticação, né? Qualquer um ali, ele tem que estar suscetível a brute force ou password spray. Então a gente tem que conseguir testar com uma certa frequência. E não adianta colocar, tipo, tem gente que vai lá e coloca, sei lá, 50 requisições por minuto. Parece pouco, mas não é. Eu posso largar a semana inteira lá testando, que vai testar mesmo assim, entendeu? Então, é bem importante ter CAPTCHA nesse caso, entendeu? Sim. Se tiver CAPTCHA, dupla autenticação, já diminui bem. Nossa senhora, aí ferrou legal para entrar. Assim. Esses dias eu tava vendo que tem um serviço chinês aí que faz o CAPTCHA, né? Eu pensei assim, pô, o cara programou? Não, diz que põe um monte de chinês numa sala,
É verdade. É Caramba, por API. Você Entendi. manda chamada de API, mandando o captcha que você recebeu, 2 segundos depois vem a resposta. Daí e diz que eles vendem o serviço. É gente realmente, humanos, lendo, respondendo o captcha e voltando Que o loucura, response cara. back. Falei, cara, é incrível, né? Digamos assim. Não A duvido, criatividade não vai longe. Ah, aquele do LinkedIn é insalubre, né? Já achar a posição certinha de pé ali. Esse aí os caras vão pedir demissão. Porque eles acharam. Nem eles conseguem, né? Os caras não, pelo amor de Deus, não tenho paciência pra ficar nesse Às negócio. vezes vocês já tentaram do Google, esses dias do Google eu não tava conseguindo entender as letras, falei, vou clicar no som, deve ser mais fácil. Nossa, eu não consegui entender nada que fala no microfone, depois vocês fazem o Sério? teste. Não dá pra entender, fala com eco, assim que eu... Porque Deve hoje ser em pra dia- tentar fugir do reconhecimento, né? exato. foge do reconhecimento de voz, né? Ah. Só que é uma loucura, você não entende nada que tá sendo falado ali. Mas quer me deixar louco quando fala bicicleta, daí coloca aqueles quadradinhos, daí, peraí, o guidão fugiu um pouquinho aí, marco ou não marco? Eu nunca sei. É meio metódico, é meio... pra quem é metódico, É meio, tem uma interpretação, né? Pra mim pode ser, pra você não. Pô, Pra aí, mim, né? tem que marcar. Eu marco. É o cantinho do semáforo, assim, né? Só um ele frame tá, do ele semáforo. passou ali. Agora, Pixel. vamos... Um outro ponto Vai lá, que vai eu lá, queria vai fazer lá. uma também, que eu acho que é legal. Quando vocês Senão estão nesse eu fico trabalho, cara, falando, de não deixa eu falar. buscar a superfície. Cara, o que vocês... algumas coisas, quando vocês encontram, tipo, a galera vibra. Fala, cara, achamos alguma coisa aqui, cara. Tem algum exemplo clássico? Você fala, putz, achei alguma Tomcat, coisa que é pode falar? muito... Tomcat. Só não pode falar do cliente. Sério? Tomcat, vocês gostam de Tomcat Tomcat? aberto. Tomcat aberto Jenkins ali. também. Nossa, Jenkins. Jenkins, sabe? Nossa, e Jenkins mexe direto com o código do CI/CD. né? Jenkins é uma maravilha. Jenkins é, assim, pro ponto de vista do atacante. atacante. Sim. Nossa Tem um senhora. RCE nativo ali, né? Você pode executar É. código ali, você pode... O Jenkins, se você consegue uma credencial de administrador dele, ele tem uma função dele mesmo, que ele executa código. É um código chamado Groove, que na verdade é Java. É Java, tá? É baseado em Java. Sim. ali. E que Roda você no fa- JVM, né? Isso. E o que você faz? Você consegue ler arquivo da máquina. Qualquer né? máquina que esteja... Da máquina que ele tá, tanto seja o Windows, Ah, tá. Linux, da máquina dele, entendeu? E você consegue também com o Jenkins executar Código remoto, código remoto em várias máquinas. Mas, por exemplo, você quer fazer, sei lá, uma suposição. O Jenkins, ele pode ser sincronizado ao AD, ao Active Directory. E ele vai ter uma credencial do AD nele, para ele poder fazer essa sincronia. E você conseguir uma credencial de usuário e não do Jenkins. E aí você quer fazer uma escalação de privilégio dentro da rede com a credencial do Jenkins. Você consegue entrar no Jenkins, na execução de código dele, você consegue ler os arquivos da máquina. Dentro dos arquivos do Jenkins tem um arquivo chamado config.xml. Dentro desse config.xml tem as credenciais que o Jenkins usa. Só que o Jenkins não pode gravar como hash a credencial, porque o certo é gravar como hash. Ele tem que gravar encriptada para que ela possa ser decriptada, porque ele usa aquela credencial o Mas tempo todo. Vai me O tempo dizer que a todo. chave de criptografia também tá lá. que A, diz- Melhor a ainda. chave está na programação Tem uma dele. função, Tem uma você função, chama ali, ponto decryptar, decrypt. entendeu? É. Aí você dá um ponto decrypt no arquivo que você foi buscar lá no HD, pronto, você tem as credenciais do Jenkins na sua mão, entendeu? Ó, mas Pô. Zabbix também é Essa bom, do- hein, cara. o Zabbix Zabbix Essa, também é mas bom. essa do Jenkins tem uns amigos meus que vão gostar bastante de saber, cara. Ah, é? Essa Uma é galera que muito trabalha boa. com software delivery aí, depois eu vou mandar um salve pra eles aí. o deploy de aplicação. Jenkins Internet Facing é um... Na internet Nossa facing não Senhora. pode de jeito nenhum. De jeito E falando em aplicações expostas, superfície de ataque, VPN, conta um pouco pra gente como é que funciona, como progride esses tipos os ataques, assim, como é que a gente escala esses, você falou de escalar privilégios, né? Então por isso que me chamou a atenção. Conta um pouco a história, de onde eu começo e aonde eu vou, até onde eu vou, né? Como que eu, Se qual existe é a algum cabeça, limite, né? qual é a Quando- cabeça de um hacker? Quando eu paro, né? Qual o momento? Eu falo assim, aqui já, beleza. Tenho acesso, tenho tudo que eu preciso. A gente tenta parar, a gente tem um limite, né? Profissionalmente a gente tem um limite, mas Sim. o pessoal é bastante competitivo, é difícil às vezes até tirar o pessoal do Red Team do trabalho, né? Uma vez que ele conseguiu. Pra ver, porque ele quer conseguir. Então, e no fim isso acaba gerando um resultado muito rico para o cliente. Sim. É bom para todo mundo. Ferro capaste, mas É. o resultado é bom. Mas a gente começa enumerando subdomínio e pegando informação pública da internet. Então, lá na GC, o que a gente faz? Quando a gente recebe um trabalho de RTA, de Red Team Assessment, a gente recebe só o nome da empresa. Legal. Então, Samuel, pega a equipe aí, vamos lá, a empresa é essa, tá? Tá bom, acabou, mais nada. Entendeu? Valendo. Tá valendo. E aí a gente tem um tempo para fazer.
E aí Meia a gente hora. começa... Meia hora. 3 por semana, Três no mínimo. E aí, é claro, tem que ter um tempo generoso, entre aspas, para que o teste Preparação. seja Claro. feito. É ótimo para o cliente. Quanto mais tempo a gente fica lá, é ótimo para o cliente. Uma das coisas que a gente tenta fazer, assim, como o nosso tempo é limitado e do atacante não, a gente tenta suprir isso com o conhecimento da equipe. Então a gente treina a equipe o máximo possível para que a nossa equipe seja bem mais, tenha muito mais conhecimento do que o atacante de verdade. Fora. Então a gente consegue fazer mais coisas em menos tempo. É uma das formas que a E gente automatizar, tem. imagino, também, né? Muitas Bastante delas. coisa automatizada, bastante Python, você estava comentando do Python, bastante Java, tudo que dá para automatizar. Cada um prefere sua linguagem, Sim. né? Eu Mas a sou gente... Eu gosto de Node. É bom também, JavaScript, eu Não, gosto de todas. Node é com a minha cabeça, não. callback, se você perde. Mas a gente começa... Daí a gente começa na parte externa, nos int. Então a gente começa buscando subdomínio, fazendo enumeração, tentando entender quais as tecnologias usadas. Tem um fator muito importante, além de achar as tecnologias utilizadas e procurar aquelas vulnerabilidades iniciais mais conhecidas, tem uma aplicação muito legal que chama Nuclei, que é tipo um scan, lembra assim um Nessus, acho que lembra um Nessus mais ou menos, só que Um scan de vulnerabilidades que a comunidade mantém, Nessus, né? assim, a comunidade mantém. Então ele faz um scan de vulnerabilidades, a gente encontra ali e com todos esses insumos na mão, a gente começa a entender como que aquela empresa funciona, como que aquela que seria o nosso alvo, como ela funciona. Então tem empresas que usam muito Node, então na hora que você vê no header dos retornos tem Express lá, o servidor Express. Tem gente que usa muito PHP, tem gente que usa Java, Tomcat. .NET. Isso, .NET, que tem o View State, que você consegue fazer ataque de deserialização. Então a gente começa a entender, tem todo um fator psicológico que a gente faz para tentar simular o atacante quando a gente tem um alvo definido. E aí depois disso é quebrar a primeira barreira, que é a barreira de entrar para dentro da rede. E aí a gente tem aquelas opções que a gente comentou, VPN, Brute Force Password Spray, leak de senha, senhas fracas, que a gente criou lá o script, nome da empresa, @ano. Tem empresa que obriga a trocar de senha a cada mês. E aí você encontra muito, tipo, novembro, @2021, setembro, @2021, entendeu? Então o pessoal põe desse jeito. Precisa tocar todo mês, troca desse mês. Assim eu não esqueço, assim eu não entendeu? esqueço. E aí a gente ou achar alguma aplicação vulnerável que esteja fora de firewall, ou tentar dar nó no firewall, para tentar entrar dentro da rede também, ou usar algum tipo de phishing, alguma coisa mais direcionada desse tipo. Mas uma vez entrou, Entramos. qual Antes de é o entrar- próximo passo? Isso. Antes de entrar, tem mais uma dúvida antes, Tá. que eu acho que é legal. Você está comentando de várias portas de entrada aí, né? Isso. Vocês olham também, por exemplo, o Zero Day, por exemplo, é algo que vocês consomem ou não? No caso do Zero Day, aí esses scanners automáticos ajudam a achar. Por exemplo, sai um Zero Day do Tomcat, que a gente falou. Em um dia vai estar nas bibliotecas do Nuclei, por exemplo, que é open source, a gente consegue passar. Então o Nuclei vai achar. Vocês já estão atualizados do Zero Day, porque vocês usam a Exatamente. biblioteca que já... A comunidade é muito que é pior ativa, ainda do que eu né? imaginava. Que eu falei assim, cara, eu imaginava que eles estavam pegando um Zero Day ali e estavam incorporando aquela técnica para tentar... Não, mas já vai na biblioteca embutido e já está disponível para você usar. Acontece muito durante as incursões que a própria equipe da GC acaba encontrando os Zero Days também. É uma aconteceu frequente, também. é bem frequente isso Isso. acontecer. A galera vai se Sério? submete ao NVD, tem CVE e tudo legal. mais. Isso acontece, é comum. Agora, no dia a dia de explorar, né, os Zero Days, né, que a gente diz, a gente tem esse ponto do Nuclei, que a comunidade é extremamente ativa, o pessoal atualiza os plugins do Nuclei, por exemplo. O Nuclei é um exemplo, né, mas tem diversas Tem outras. várias outras. Então, o delay ali entre o disclosure da técnica para explorar aquele Zero Day e a disponibilização disso em POCs, né, é um metasploit da vida. Aí, né? Metasploit. É muito rápido, né? A comunidade é muito ativa nesse sentido, né? Então isso facilita. A gente nem considera tanto um Zero Day, assim, né? A partir do momento que a galera fica sabendo, já não é Zero Day, né? Já passou desse verdade, ponto. já né? passou. A gente considera muito quando a gente, durante as incursões, aconteceu recentemente um caso, até o fabricante tá corrigindo, logo mais vai sair no blog. Vai sair no blog já. É um caso muito sério aí. Disclosure. Que legal. A gente tem que aguardar, né, o pessoal corrigir Sim, todo sim, o sim, processo, né? Mas aí sim, acontece, mas é ocasional, né? Às vezes o cliente, às vezes é um ativo que é super importante ali na infraestrutura do digital ali do alvo, e que ele chama tanta atenção que o pessoal começa a duvidar e testar, né? Mesmo sendo um software conhecido de mercado ou uma appliance que seja,
o pessoal não deixa de olhar e às vezes se depara, né, com esse tipo de zero day, né? E acaba sendo bem bacana, né? Porque depois tem todo o reconhecimento, né? A gente submete para o fabricante e a gente acaba cumprindo esse papel meio que social, né? De tornar o ambiente mais seguro. Porque, cara, não é porque a gente achou que a gente é muito bom, mas qualquer um pode encontrar, né? E vai encontrar uma hora ou outra, né? Vai. Então, isso é bem bacana, que é um trabalho que retroalimenta a comunidade de segurança e todo mundo se ajuda, né? Nesse sentido. Sim, legal. Não, mas eu tenho curiosidade, por exemplo, nesse cenário, né? Se exploraram uma superfície de ataque, seja uma VPN, ou seja algum serviço uma aplicação que deveria ser privada, mas está pública, ou uma aplicação pública realmente que está vulnerável de qualquer maneira, e vocês conseguiram o primeiro acesso, vamos dizer assim, nesse ambiente. O que vocês normalmente fazem depois disso? A primeira que a gente tenta seguir esse caminho. A gente tem que ir variando conforme o ambiente, mas a gente tenta seguir esse caminho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é persistência. Então, entramos numa máquina, a gente tem que ter persistência. Sei lá, tem vários tipos de persistências possíveis. Um exemplo, colocar uma shell reversa, se for uma máquina Linux, por exemplo, colocar uma shell reversa no cron job. Então, ela fica te chamando o tempo todo. E mesmo que você saia, nossa, agora eu preciso apresentar um outro projeto, a hora que você volta, ela tá te chamando lá e você consegue entrar lá. Ou achar outro tipo de persistência. De command and control, alguma coisa assim, para fazer controle. Aos pouquinhos a gente vai estabelecendo um command and control, um C2, né? Vamos estabelecendo aos pouquinhos. E aí a gente tenta redirecionar portas para fora, para a equipe poder entrar junto. Quando tem tipo, só um projeto um pouco menor, que tem um Red Team, ele vai fazendo dessa forma. Quando tem 2 ou mais Red Teams, aquele que entrou abre as portas para o resto entrar também. Acho que quando quebra essa barreira e você pula para uma rede corporativa, abre-se um leque, né? Então é como totalmente, é outro mundo. É outro mundo. E uma dúvida, nesse ponto específico, isso é um comportamento que ataques de fora também devem ter. Se alguém entra, ele começa a abrir para que outras pessoas do mesmo grupo, por exemplo, APTs, né? Esses APTs famosos, né? Que o pessoal detecta, russos, chineses, Coreia do Norte e tal, né? Que o pessoal fala bastante, tem alguns nomes famosos. Então, cada um tem um método de ataque. E essa persistência é um desses tipos. Então, quando você abre as portas e o seu time entra junto, você acelera o trabalho e consegue encontrar mais vulnerabilidades em menos tempo. Então a gente começa a abrir a gente, lógico, faz isso de forma segura, abre a porta para um servidor novo, faz túnel, né? A gente faz túnel de túnel interno de um servidor para o outro, para o pessoal poder entrar lá dentro usando SSH, outro tipo o que é bacana é que assim, todas aquelas etapas de reconhecimento externo, elas meio que se repetem a partir do momento que você pula para dentro, quando você quebra o perímetro e entra numa rede corporativa. Então todo reconhecimento é feito de novo. Então vamos supor, o pessoal procura file sharing quando é uma rede. A porta 445 de share. É um dos primeiros pontos que, cara, é um clássico já, né? O pessoal deixar share de redes com permissão, ou sem permissão nenhuma. E às vezes sem autenticação, né? Muitas vezes. Sem autenticação, justamente. Credencial de pouco privilégio, você já acessa tudo já. Exato, e o pessoal deixa sem clear, né? Manualzinho. Poxa, como entra no serviço de cobrança? Pô, daí tem lá o endereço da intranet com usuários sem clear, né? É muito comum, acho que quase todo o teste o pessoal se depara. Quase 100% tem file share. Lógico, tem todas as etapas de recon, tem o Bloodhound que você solta quando é rede Microsoft. Então, exatamente. Que é a maioria, né? Que é a maioria. Uma empresa grande tem que ter um serviço de diretórios que o mais famoso é o Active Directory da Microsoft. E aí tem algumas ferramentas. E essas ferramentas, o mais interessante é que nada disso gera um tráfego na rede que não seja legítimo. Perfeito. Então todo tráfego é legítimo. Quando você roda o SharpHound, o Bloodhound, todo o tráfego que é feito são consultas feitas no Active Directory. Na ficam invisíveis para quem monitora. Como se fosse um usuário, na verdade. Como se fosse um usuário. É estranho se alguém olhar detalhadamente os logs, porque tem um usuário ali pedindo tudo muito quanto volume, é informação, né? Entendeu? Mas tem que olhar muito detalhadamente o log. E aí, a partir desse ponto, você pega um Bloodhound e o SharpHound é o que coleta informações, o Bloodhound é o que te mostra. Então você usa esse SharpHound, entra lá dentro, além do mapeamento comum que o Rodrigo estava falando, né, que a gente mapeia a porta, geralmente porta 80, 443, 8080, 445, que é o share de rede e as aplicações web, né. As 3389 também, quando a gente tem, que é o RDP, né, Remote Access, que é quando a gente tem alguma credencial que pode ter Remote Access. Mas daí o primeiro objetivo é quebrar a barreira interna. O segundo objetivo agora é escalar privilégio. Perfeito. Até o máximo de privilégio possível que a gente conseguir. Então, qual que é o máximo dessa rede aqui?
É o domain admin? Então a gente vai até chegar em domain admin. Até chegar na credencial do domain admin. Ou o que acontece... Pode falar. Acho que você ia falar a mesma coisa que eu. Ou até chegar na console da cloud, né? Que exatamente. Uau! Que você pensa na hierarquia ali, né? Dos ativos, sempre o console da cloud é o topo da hierarquia, tá acima do AD, né? Então, você pode apagar o domain controller, acabou. Então, eu imagino que tem situações de decepções quando você tá nessa jornada, né? Agora eu vou conseguir, Ih, não consigo, né? Como é que é essa? Você tem que ter um mindset, né? De voltar para trás. Então, não é todo caminho que a gente vai conseguir. Obviamente, né? Não é todo caminho que a gente vai conseguir ter sucesso. Inclusive, a grande maioria dos caminhos a gente não vai ter sucesso. Mas que a gente tenha sucesso faz a gente passar para outra fase, entendeu? Então, é uma relação com as vulnerabilidades e com o próprio... Não é nem vulnerabilidade, às vezes, são nós legítimos que você dá. Por exemplo, no AD, um grupo que você descobre que você está dentro, ele dá uma permissão de escrita em outro, que você consegue escalar um pouquinho do privilégio. Aí você vai lá e faz isso, entendeu? Ou você faz um password spray dentro da rede para descobrir mais senhas. Uma coisa muito interessante depois que você entra dentro da rede é que o AD da Microsoft, o Active Directory, ele é uma função dele deixar você listar todos os usuários. Sim. E eu considero vulnerabilidade, mas a Microsoft by design. By design. Vulnerabilidade by design. Mas eu, com a credencial, sei lá, com menor permissão possível da pessoa que fica na secretaria, eu consigo listar o AD inteiro. Então, isso aumenta, né, o seu leque de opções ali para fazer um password spray. Aí a hora que fazer um phishing, mandar para todos os e-mails, também todo mundo. Vale ouro, né? Mas eu tenho a lista inteira perfeita, sem erro. Todas são usuários válidos. E aí eu vou lá e coloco o nome da empresa, @2022, eu tenho certeza que vai ter, sei lá, 20 credenciais, sei lá, de 20%. Olha, 10%. Já aconteceu, eu fui testemunha, teve um dos testes aí que o pessoal fez um password spray desse com as senhas inferíveis ali, padrão, né? E, o domain admin foi direto, né, nesse padrão de senha. Então não precisou escalar. Caiu no domain admin. Não precisou escalar, já saiu escalado. Já saiu escalado e com uma senha fraca, saca? Tem inúmeras formas de você conseguir domain admin dentro de um Active Directory. Uma delas é essa, com password spray. Uma delas é procurando em file share, que alguém vai deixar lá credenciais.txt. Aí você vai lá e aí você consegue dar os nós. Uma muito famosa também é você roubar a sessão de outro usuário. É uma coisa do Windows também que é bem esquisita, mas funciona. E funciona se não tiver nenhuma policy do AD que previna. Que é o domain admin, quando você roda o Bloodhound, Sharphound, você mapeia todos os computadores que estão no Active Directory, todos os usuários, todos os grupos e todas as sessões. Então você consegue saber que usuário que está conectado em qual computador por RDP, por Remote Desktop. E aí você vai lá nos domain admins, no grupo dos domain admins, e vê qual que está conectado. O cara vai lá, ele se conecta e ele não dá desconnect, ele só dá xizinho, entendeu? Aí a sessão dele fica aberta ali. Continua ativa. E aí, com algum usuário de baixo privilégio, mas que tenha o privilégio de Remote Desktop, você consegue entrar nessa máquina. E uns 3 comandinhos do Windows legítimo, você pega a sessão dele que está desconectada. E aí você vira domain admin durante aquele tempo. Aí você cria um usuário domain admin para você e... Session hijacking. Session hijacking, exatamente. Eu vi falar muito disso em aplicações web, pegando os cookies, né, tudo mais. Mas essa aí, eu não sabia que dava para fazer no RDP, por exemplo. Essa é loucura. Daí que gestão de conformidades é um negócio muito interessante, né? Se você tiver as policies ali do Windows, existem policies que realmente matam a sessão com um certo tempo de inatividade, mas por padrão isso não é habilitado, né? Então, por isso que você pega um syscontrols da vida, né? O sysbenchmarks, na verdade. O sysbenchmarks, ele procura justamente falar isso, né? Então, poxa, para Windows Server, qual que são as configurações bacanas para eu ter no meu domain controller aqui? E tá lá, uma delas com certeza vai ser essa. Após tanto tempo de inatividade, a gente mata uma sessão, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida também em relação ao trabalho do Red Team, né? Você imagina que vocês estão pegaram um cliente lá, estão procurando, encontramos uma brecha, conseguimos entrar e é tipo 6 da tarde. Cara, eu duvido que a galera vai, beleza, vou pra casa agora, obrigado.
Tipo, passa a madrugada. Ali já era, né? Imagina eu Se tiver que que... buscar filho na escola, até vai, né? Buscar filho você vai rapidinho. Deixa aberto. É que depende, né? A escalação é outra. É a esposa. É a esposa, É, prioridade. é o mais alto nível de hierarquia ali, mais né? alto nível de hierarquia. Aí esquece o domínio de mim, vai resolver. Mas eu digo, uma vez que você pegou, provavelmente a galera deve ficar naquilo assim, o máximo de tempo possível, porque o tempo é uma questão que joga contra vocês, né? Exatamente. Essa janela de tempo ela é importante. Tem a adrenalina. A adrenalina negócio também. ali, né? Tem um caso que aconteceu pessoalmente comigo, que em um dos trabalhos que a gente estava fazendo, eu não tinha encontrado credenciais, só que eu consegui um acesso, um Tomcat com um credencial padrão, adivinha de mim. E esse Tomcat estava rodando como root no Linux. Só que eu não tinha credencial do AD. Eu queria virar domínio admin, só que eu não tinha credencial do AD. E aí a hora que eu entrei, a hora que eu acessei esse Tomcat, eu criei uma web shell, né, .war, que você faz o upload ali, e comecei a navegar pela web shell, entendendo como é que estava a estrutura daquela máquina. E aí, quando você conecta, o Linux ele também é conectável ao Kerberos do Active Directory. Então você consegue gerar tokens de autenticação do AD no Linux também, né? E o Linux ele tem um padrão, era o Red Hat, eu acho. Ele tem um padrão que ele gera esses tickets na pasta temp. Só que ela tem o arquivo que está lá dentro tem permissão só para o usuário. Só que eu estava como root, ou seja, eu tinha acesso a tudo. E aí eu percebi, os tickets, tinha tickets lá, então eu vi, bom, aqui tem alguém se conectando e está gerando o ticket aqui. Se eu roubar um ticket do AD, eu não preciso do password, eu já ganho o privilégio daquela pessoa. Só que o ticket tem que estar válido. E aqueles tem que ser recente. Tem que ser recente, eles valem 10 horas. Aqueles tickets estavam inválidos, eram mais antigos. E aí eu percebi que tinha um padrão que todos os dias, às 4 horas da manhã, um ticket era criado. Era algum serviço, não era pessoa, era algum serviço. Aí eu fiquei louco com aquilo lá, falei, cara, eu preciso pegar esse ticket. No Chrome não tinha nada. No Chrome não tinha nada. Era algum serviço que se conectava ali, vinha de outra máquina, se conectava ali, fazia algum job, ia embora e deixava o ticket lá. E aí eu falei, cara, eu preciso pegar isso daqui, tava acabando o tempo já, vamos ver o que a gente consegue fazer. Fiquei esperando, falei, vou esperar sábado. Fiquei esperando sábado. Aí, para minha sorte, às 10 horas da noite, um analista se conectou na máquina para fazer uma manutenção e deixou o ticket dele. Nossa. Aí eu vi que apareceu 10 horas da noite um ticket lá. Aí eu tinha das 10 da noite até as 8 da manhã, 10 horas, para eu fazer alguma coisa. Falei, agora eu não posso dormir. Energético. Energético, cerveja. Café. Não, café, cerveja para ir relaxar. Falei, agora vai. E aí peguei o ticket do Linux, né, que naquele formato do Linux, Ccache, né, KRB-CC, e se não me engano é isso. Peguei, usei o Mimikatz, aí usei o Mimikatz na minha própria máquina, não precisei usar nada deles, porque eu peguei o ticket para mim e converti para ticket do formato que o Windows usa, né, e aí consegui impersonar aquele analista. Usuário, né? Aquele analista. E aquele analista tinha um alto privilégio. E aí dei sorte também, fui parar no AD, no DC, né, no Domain Controller. E aí, primeiro eu comecei a criar vários usuários, ele não conseguia, era uma permissão até estranha, no fim eu nem entendi exatamente o que estava sendo feito ali, mas ele me dava permissão para criar usuários locais da máquina, administradores. Aí eu me conectei, ele nem tinha permissão para se conectar por RDP no Domain Controller. Ele se conectava ali pelo PowerShell no PSExec, né, que você executa comando remoto. Perfeito. Aí usei o ticket dele, me conectei por comando remoto, criei um administrador local na máquina do DC, dei permissão de RDP, conectei por RDP, fiz o dump do AD, virei do meu admin, peguei a senha de todo mundo. Então, é outra forma. No fim, eu não peguei password de ninguém. E aí você foi dormir. Aí você foi dormir. Eu consegui. Daí eu consegui aquela sensação de dever realizado. Aí o relatório ia ficar bonito, ia ficar tudo certinho. Tirou todos os prints. Cara, relatório bonito pra eles, né? Imagina o cliente recebendo aqui, ó. Todos. É bom também. É bom também, cara. É bom. A gente tem que convencer. É que o impacto do cara... O impacto é grande, mas é bom. Porque melhor que ter sido eu, né? Exatamente, foi a gente que fez e a gente está apresentando detalhadamente para que ele corrija tudo isso. Perfeito. E no fim foi super legal, uma experiência bacana.
conseguir domain admin sem ter nenhuma senha na mão, entendeu? Sim. Só um ticket, né? Fantástico, então, fantástico. É muito legal. Muito bom. Muito legal esses nós dessas E esse é um lojas. caso daquele que a gente vinha falando. Então, simula um adversário que realmente está engajado em te atacar. Você é o alvo, né? Isso. E ele realmente esperou, ele tinha tempo dedicado, engajamento necessário ali para aguardar o momento correto, né? Então, ele estava dedicado ali, alocado para te atacar, né? Então, Exatamente, um ataque completamente direcionado, né? Uma simulação de ataque completamente direcionado. Muito bacana. Imagino que sejam mais críticos mesmo, né, como a gente estava falando. Agora, uma curiosidade, até mudando um pouco de assunto, fiquei pensando aqui. Vi falar bastante em Ransomware as a Service. O que é isso? Como é que vocês estão vendo o pessoal utilizar esse tipo de customização, de usar Ransomware as a Service? Essa aí vai você, Digão. cara, assim, na verdade o pessoal acaba terceirizando, né, as engines ali, né, os operadores de ransomware acabaram descobrindo o seguinte, né, que se eles construírem uma solução, né, uma engine ali que consiga de fato realizar os ataques, né, e operacionalizar esses ataques sob demanda, sob serviço, né, eles talvez tivessem até insights, né, de eventuais vítimas que sozinho eles não tivessem. Então, de repente, tem um broker ali, alguém que identifique um alvo em potencial, né? E às vezes o pessoal não tem o recurso, enfim, a mão de obra mesmo, né, necessária para conseguir fazer esse engajamento, né? Então a gente vem observando esse movimento, algumas organizações vêm terceirizando esse serviço, né, na Deep Dark Web. E realmente o pessoal vende e cara, tem muita procura, né? Então você acaba podendo realizar esse tipo de iniciativa criminosa sem depender de uma infraestrutura. Você não precisa ser um operador de ransomware. Hoje para você, isso você acaba pode consumir. Exatamente. É tipo um nível acima da automação, né? mas tem automação e agora eu vou contratar, eu vou fazer isso como cara, é meu business aqui, pessoal. Agora eu tenho esse business e o que o Rodrigo está falando, como democratizou, na verdade, facilitou a vida, né? Você diminuiu a barreira de entrada, ficou mais simples de explorar. Eu acho que talvez a preocupação esteja aí, que fique mais fácil explorar. Então, poxa, antes a gente tinha um cenário que grupos altamente especializados, né, estavam procurando ali por vítimas, enfim. Era algo meio que de nicho no início, né? E hoje não, cara. Você precisa de um usuário num fórum da Deep Dark Web aí para enfim, recrutar alguém, né? Recrutar alguém para fazer esse ataque por você. Tem grupos aí altamente especializados e muito capacitados, depende do seu budget, lógico, mas você pode, cara, com algum budget assim reservado, contratar operadores assim muito capacitados que podem complicar a vida de grande parte das organizações aí que a gente tem um ponto legal que vocês comentaram, fazendo um link com esse aqui, que é se eu quero direcionar um ataque para uma empresa, eu não necessariamente vou nessa empresa, né? Eu vou também, mas eu começo a olhar tudo aquilo que orbita a empresa, claro, né? Com certeza. Tipo acesso de terceiros, essas coisas. Terceiros, ou fornecedores, ou tipo serviços que ela contrata. A gente vê muito, por exemplo, helpdesk é terceirizado. Então, a gente tem, quando a gente faz aquela enumeração que o Samuca comentou, de subdomínios, por exemplo, no domínio do cara, a gente não fica restrito a isso, né? Então a gente procura, poxa, tem o Zendesk, por exemplo, enfim, ou qualquer helpdesk da vida tem uma lista ali. A gente procura subdomínios nesses caras com aquela keyword do alvo também. Perfeito. Então, tem alguns serviços que a gente sabe que não tem MFA padrão. Então, a gente já faz um spray nos serviços também. Então, isso são táticas e técnicas empregadas pelos operadores de ransomware, os mais avançados também, né? Então, eles procuram não só aquele escopo definido do seu domínio, do seu ASN ali, das suas publicações em seu nome, mas também de todo o seu ecossistema, de todos os serviços que você contratou, entendeu? Que você utiliza no seu dia a dia e que seus colaboradores também utilizam. Então, poxa, às vezes você contrata uma cloud, então você tem o padrão da Azure Websites.net. Você pode procurar ali, se a sua keyword for muito inferível, se o seu nome for único, uma chave primária, vamos dizer assim, você vai encontrar ali uma série de ativos que às vezes nem tão internet facing assim e que você vai ter visibilidade. Então, eu acho que um dos grandes desafios do pessoal que
que faz os testes de Red Team é esse, né? Enumerar a maior quantidade de ativos possíveis e não ficar focado naquele escopo ali. Isso diferencia, é um dos pontos-chave que diferenciam o Red Team do pentest tradicional também, né? Perfeito, é verdade. Eu acho que vocês devem ficar bem impressionados com o tanto de coisas que, vamos dizer assim, não deveria estar público e estão públicas. Bastante. Né? Cara, sim. Informações, aplicações, etc. E também eu acho o nível de maturidade, né? Você tem uma empresa que ela tem uma maturidade, o cara fala, não, tem uma maturidade excelente de segurança. Só que ele consome um serviço ou um terceiro de uma empresa que, cara, sei lá qual é a maturidade do cara, Sabe o que acontece muito? Às vezes o pessoal faz interligação via Azure AD, por exemplo, né? Então, você autoriza outra organização a falar com a sua para usar um determinado serviço. Por exemplo, uma console de cloud, né? Então, poxa, você fez um trabalho de base ali, poxa, você fez, seguiu ali todos os controles bonitinhos, implementou um MFA no seu Office 365, né, no seu Azure AD e tudo mais. Só que você permitiu uma organização a se conectar no seu ambiente e a organização do cara não tem o MFA habilitado. E o cara tem um acesso, um privilégio muito alto no seu ambiente. Não adianta nada, entendeu? Então, anulou. O desafio é muito grande, né? Então, o investimento todo que foi feito aqui dentro vai por água abaixo. Eu tô te falando isso porque é um caso que eu vi acontecer. Então, uma empresa que, várias empresas, na verdade, que seguem bonitinho, cara. Gabarito NIST, por exemplo, todos os melhores frameworks. E, cara, é aquilo que eu tava falando. O adversário, ele joga por uma bola, né? Ele é o Fred da seleção brasileira. Ele tá esperando aquela bolinha quicando ali, empurra pra dentro, é gol 1-0 e ele ganha o jogo. Então é verdade. Agora, não, e a gente tem visto isso também, sabe? A gente tem visto as empresas, principalmente agora, muita fusão e aquisições, eles estão preocupados também como é que eu integro, né? Eu preciso integrar rápido, mas eu preciso integrar direito. E aí, peraí, tem que fazer um security assessment, daí o pessoal reclama, mas isso está deixando o meu negócio mais lento, eu preciso tirar valor da integração. E essa pressão pelo negócio, pelo resultado, acaba gerando, digamos assim, oportunidades para um atacante. Esse é um dos pontos que a gente tem mais discutido nas empresas aqui, cara, compra de empresa. Cara, eu comprei uma empresa, não sei o stack direito de segurança que eles usam, mas eu tenho que trazer esses caras todos para dentro. Então, é um cenário de gente aí demorando tipo um ano e meio para poder trazer, colocar segura dentro da estrutura, né? É uma conversa muito comum que a gente tem. Isso quando a empresa fala, não, integra de qualquer jeito, depois a gente vê. E aí fica... Aí que tá o perigo, né? Aí que tá o problema. E vocês sabem, cara, isso está se tornando tão sério que até, poxa, a gente já foi contratado, que a GC já foi contratada para até como um insumo para o valuation de uma adquirente. Entendeu? Olha que legal. Então, dependendo do que o cara encontrar ali, isso pesa no valuation. Sim. Que faz todo sentido, faz todo sentido. Porque a gente vai dar trabalho, tem investimento, risco. Exato. E tem algumas empresas que, poxa, que a segurança, acho que a maioria delas hoje em dia, né? Mas que segurança deixou de ser uma atividade meio, vamos dizer, uma atividade fim, que não, essa operação não existe sem segurança. E cada vez mais os adquirentes eles estão olhando para isso com seriedade. Então, se o resultado de um teste de intrusão, o pessoal vê que o nível de maturidade está muito baixo, não é que o deal não vai acontecer, mas com certeza isso vai pesar e ponderar ali na oferta, até no como o negócio foi conduzido, né? Sim. E acho que agora tem uma pergunta, a gente está... Não sei nem quanto tempo a gente está falando aqui, estamos falando bastante. Mas, cara, o papo tá bom, vai assim, velho. O papo tá bom, vai. Mas falando um pouco de material humano, pessoas, cara, como é que funciona um pouquinho essa parte de contratação? Que a gente sabe que existe vários limites aí, né? Até quando a gente está conversando, você fala, cara, o cara é um hacker, mas depois ele virou um hacker do bem. A ética aí, né? A ética, como funciona. E mão de obra também. Onde é que essa galera geralmente se qualifica? Como é que vocês trabalham na qualificação dessa galera? Onde eles pesquisam? Olha, eu acho que assim, acho que o Samuca me complementa depois, mas hoje o nosso processo de seleção lá na GC, eu acho que o primeiro antes de ver as skills técnicas da pessoa, passa em psicólogo, passa em recursos humanos ali, todo o processo direitinho para a gente saber e conhecer a fundo aquela pessoa, né? Porque o tipo de informação que a gente lida e se depara no dia a dia, a gente não pode ter nenhuma dúvida. Sensível, né, cara? É muito sensível, então não deve ter margem de dúvida sobre a idoneidade da pessoa. Então, isso é o primeiro eliminador. Pode ser o cara com as skills assim mais inimagináveis possíveis, só que ele tem que ter esse perfil bacana de confiança e tudo mais. Também existem os controles, né? Que a gente, como empresa, a gente tem os controles do ambiente, que a gente roda os testes, ele é controlado, monitorado e tudo. A gente procura mitigar da maior forma possível, mas sempre já amparado por esse selecionamento prévio que a gente faz das pessoas, né? Então isso é importante. Então a gente toma os cuidados sempre baseado nisso nas pessoas e a ética deve ser o norte, assim, é o primeiro fator de eliminação, né? Aí depois, lógico, né? O desafio hoje de você pegar um profissional de
de Red Team formado, por exemplo, é muito complexo, né? Você já encontrar um profissional desse já formado, né? Então, com a curva de evolução dele, que na verdade nunca para, mas lá em cima já, né? Então, na GC a gente gosta muito de formar a galera também, pegar, crescer junto, né? Propiciar um ambiente lá dentro que retroalimente o conhecimento, né? Então, todos os testes, poxa, o Samuca como coordenador do Red Team, ele procura abrir as técnicas que ele utiliza, disponibilizar os scripts, o pessoal tira muita dúvida, todo mundo conversa, quando acontece algo fora do comum, o pessoal se chama, todo mundo participa e gera um engajamento ali, né? Uma sinergia que todos os testes parece que todo mundo está fazendo ao mesmo tempo, né? Então, quando um consegue o resultado, todo mundo está sabendo, poxa, que legal que ele fez aqui, nossa, como é que foi? Me explica. Cara, essa escalação como é que foi? E nisso, sem perceber, a gente criou um ambiente ali na GC que favorece a adquirir o conhecimento mesmo, né? Então eu mesmo... Compartilhar, né? Você interagir. Exato. Então eu mesmo, que eu nem sou um técnico, mas há alguns anos, só de estar perto ali deles eu aprendo demais, só de estar olhando. Red Team também. Só nada. Não, aposentar, já faz uns 20 anos. Mas só de estar perto dos caras ali você aprende muito. É esse ambiente que eu acho que a gente tem que cultivar hoje, para viabilizar, na verdade, uma operação de Red Team, porque são profissionais que são altamente requisitados, né, pelo mercado, são raros, né? É isso que eu ia comentar também, cara. Cara, demais. Então, hoje, tá uma carnificina o mercado hoje, né, literalmente. Porque o mercado, é difícil você formar um profissional, né, que reúna todos esses pré-requisitos, né, para você. E é um cara requisitado. Sobre pessoas e tudo mais, tem uma pergunta que você falou de formar em casa, mas acho que cada um tem um background, né, maior, né? Por exemplo, eu, abrindo o coração aqui, eu não tenho muita experiência em Windows, mas Linux, Unix, BSD, é a minha... Eu fico mais confortável, vamos pôr assim. E como é que vocês tratam essas especialidades dentro do time? Tem gente mais especializada em, eu sou um Red Team mais de web, eu sou mais especializado em Windows, vou fazer escalação em AD. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm especializações também? Isso é bem comum, né, Samuca? É bem comum, só que é mais da pessoa. A gente percebe... assim, todo mundo tenta ser o mais generalista possível. E quando precisa de ajuda em algum ambiente, a gente sabe para quem que a gente pede ajuda. Legal. Então tem essa troca de informações. Mas a gente faz o máximo possível para deixar todo mundo mais generalista, mas tem gente que prefere também. Então tem gente lá dentro que gosta muito de fazer aquele teste de aplicação, de testar todos os inputs. Tem caras muito bons lá dentro que pega, às vezes, o próprio scan, não acha a vulnerabilidade e tem uma injection ali dentro, e com os tricks que ele faz ali, ele acha no input o injection. Pensei que ele ia falar assembler, né? É quase isso. Quase isso. É uma coisa parecida. Então, e aí tem gente que consegue pegar o AD muito mais fácil, Exato. Windows, que gosta de ambiente Windows. Tem gente que é curioso para todos, tem o pessoal que está em formação, que aí você vai vendo que prefere mais Linux. Tem muita gente, né? Principalmente dessa área de Red Team que prefere muito mais Quem Linux. veio do underground, né? Até uma ofensa, cara, não, sou especialista em invadir Windows, cara. Mas acho que também tem a questão de microserviços aí também, né? Que impulsionou muito o Linux, né? Pelo menos foi o que eu vi. Sim. Porque Linux sempre foi o segundo jogador ali, né? Ele nunca foi a estrela, né? Em termos de popularidade. Mas agora com cloud... Servidor a gente pega bastante, que é Linux. Tudo Linux. Sim. E aí é o workstation. Não é tudo Linux, tem muito servidor... o servidor do AD é Windows, tudo Windows. Mas servidor de aplicação, geralmente o pessoal deixa Linux rodando. E você falou microserviços, Kubernetes. Isso é tudo Linux, demais, tudo né? Linux. E aí cada um tem sua especialidade ali, só que a gente tem Ocorre mais de maneira natural, orgânica. Isso, dentro do time. bem orgânico mesmo, assim. Então cada um tem suas preferências, tem gente que muda de preferência. Tem gente que Tem gente que tem especialidade, né? O Samuca é um cara muito generalista, Samuca, vai. Eu gosto de tudo. Mas eu gosto de macOS. Ele teve uma história muito rica em mobile, né? Ele foi desenvolvedor mobile muitos anos da vida dele. Então, legal. ele é um cara que pega, cara, mobile devora, assim, come com farinha. Mas ele manja de tudo, mas eu vejo que as pessoas, cada um, às vezes, tem uma facilidade maior que os outros em algumas áreas do conhecimento, assim, né? Dependendo da vivência, né? Do que passou durante a carreira. Acho que o background de desenvolvedor de software ajuda muito para quem quer entrar em segurança. Sim. Porque tudo é desenvolvimento, né? E até brinco com o Rodrigo às vezes, dependendo da aplicação que a gente testa, eu falo, bom, essa aqui tem cara de que foi feita por estagiários, com problemas X, X e X. Essa aqui tem cara de que foi feita muito boa até um certo ponto e falaram, entrega essa semana. Aí
detonaram tudo no final, entendeu? Então, e nem é preconceito, né? É mais a maturidade mesmo. Exatamente, exatamente. Tipo, o cara ele precisa trabalhar e ele tem uma pressão. Vocês estavam falando da pressão, né? De o pessoal que quer implementar cloud. Não, eu quero fazer em pouco tempo. O desenvolvimento de software é a mesma coisa. Eu trabalhei 12 anos como desenvolvedor de software. E comecei com mobile, comecei com Flash, na verdade, coisa velha, né? Eu era ilustrador e aí comecei a desenvolver em Flash. ActionScript, exatamente. Eu sou fluente ainda em Action. Apesar de não existir mais. Dá uma dor no coração ainda, né? Mataram o negócio. Eu fazia desenho animado no Flash e aos pouquinhos fui usando bastante ActionScript, migrei. E aí virei desenvolvedor, trabalhei 12 anos como desenvolvedor e depois comecei a trabalhar com segurança. Então esse background de desenvolvedor, apesar dele não ser extremamente necessário, mas ele ajuda muito. Ajuda, porque você acaba tendo que passar por todas as camadas, né? Exatamente. Não existe aplicação se você não falar de rede, né? Preciso entender como é que vai. Aí você começa a entrar exatamente. Nesse mundo, né? Acho que hoje do nosso time, praticamente todos, assim, né? São fluentes em desenvolvimento, assim, né? Grande em alguma linguagem, né? Em alguma coisa. Todos têm sua preferência, né? Tipo, o Magro gosta de Node, eu gosto de Python, mas cada um acaba... Exatamente. Sem rivalidades, pessoal. Tem espaço para todo mundo. Tranquilo, aqui é tranquilo. Faz em 3 dias, eu faço em 3 horas, mas Não, fora isso, beleza, concordo. Não é bem assim, não. Vamos apostar aí. Vou causar polêmica, eu gosto de Java aqui. Peraí. Eu fui desenvolvedor Java durante mais tempo também. Eu gosto de Java. Tá sentindo um ambiente meio pesado? Meio pesado. Tá usando muita RAM. Tá usando muita RAM. Tá meio quente, meio calor, alguém tá consumindo. Eu gosto, eu programei um enginezinho em OpenGL para fazer games e tal. E eu fiz tudo em Java. E é mais fácil você fazer com C++, só que eu usava muito Java por causa do mobile, eu fazia coisa para Android, né? Eu fazia coisa para Android e para iOS. iOS na época chamava Objective-C, hoje em dia já é Swift. Swift. Praticamente tudo, né? Era Objective-C. E só que eu fazia mais para Android, aí acabei fazendo e Java acabou ficando a linguagem principal. Saí do ActionScript e virei... É tudo orientado a objeto, bem parecido. Então saí do ActionScript, fiquei no Java ali, gostei dele. Mas eu também sou bem eclético, assim, eu não ligo. Eu faço a gente brinca, mas eu também gosto pra caramba de Python. Eu também, no final das contas é mais... Golang, vocês já usaram Golang? Eu já. Maravilhoso Golang. Você cria e ele já gera o binário. Compilado, né? Ele gera um exe, gera um elf do Linux, prontinho, gera o app do macOS. Maravilhoso. Golang. Pessoal, sensacional o papo, mas pra gente já caminhar pro encerramento que a gente precisa, senão a gente fica aqui, deixar se abrir uma cerveja aqui, a gente vai embora, cara. Vamos falar um pouquinho só sobre recomendações para Blue Team, cara. Assim, geral, o que vocês têm que falar de, cara, quem tá trabalhando, que a gente tem as Scaler, né? A gente trabalha muito com Blue Team, né? Muito com defesa. É verdade. Então, para essa galera, clientes, né? Parceiros nossos, algumas recomendações, assim, que vocês falam, pessoal, que tá um guia rápido para vocês aí. Top 3 que vem passa na cabeça, assim, sempre... Olha, é um desafio. Ser Blue Team é um desafio, porque eu acho que é complicado. Porque da mesma forma, né, que um atacante joga por uma bola, o defensor, né, se ele falhar uma bola, já era. Já falha uma vez, já era. Eu acho que tem algumas... acho que é assim, primeiro é um conjunto, né, é um ecossistema inteiro ali que a galera do Blue Team tem que dar de olho, né? São frameworks que procuram teorizar, né, esse desafio da galera do Blue Team, né? Então não é um desafio simples, a gente sabe. Lógico, eu acho que começando do básico é sempre bacana, a gente tem que pensar, é algo até que o pessoal, o que eu vejo muito no comportamento do Blue Team, né? O pessoal tem muito, eles devem, na verdade, né, até para o requisito do negócio, respeitar o fluxo ali dos deploys, né, os procedimentos ali internos de deploy, tem muita pressão para o teste ser rápido, e às vezes o pessoal fica tão amarrado nesses processos assim, que acabam esquecendo do todo e do risco iminente. Então, uma dica bem generalista, até puxando um pouco, né, lógico que é uma dica enviesada, mas é que realmente eu acredito, tá? Que eu acho que toda empresa, pelo menos a cada 6 meses, deveria fazer um Red Team Assessment de superfície, escopo livre. Vamos ver o que está acontecendo. Como o hacker enxerga a nossa organização hoje. E muitas empresas, cara, fazem muito pen test. Pô, eu quero testar essa aplicação. E o circo tá pegando fogo aqui do lado, cara. Então o pessoal vai entrar aqui por trás de qualquer jeito. E aí não importa se aquela aplicação tá bem ou não. E, cara, eu acho que é muito louco porque o pessoal do Blue Team hoje em dia tá tão envezado nesses procedimentos internos, né, na missão ali do dia a dia, que acaba esquecendo de testar isso, né, que é o risco iminente. Como que o hacker tá me enxergando hoje, né?
Então essa seria uma primeira dica. A segunda é procurar olhar com carinho para as maiores hierarquias ali da infraestrutura digital, que hoje é a console de cloud, né? O pessoal não está olhando com carinho, então a gente tem muita chave jogada por aí, né? Muito single sign-on sem a integração feita bonitinha com o MFA. E poxa, né? Privilégio adicional do que mais que deveria. Cara, exatamente. As roles ali, tudo bagunçado, ninguém entende direito. E, cara, é assim, você pode fazer todo o seu trabalho de base. Você pode ter um DevSecOps ali, cara, com uma esteira assim exemplar, que, cara, o pessoal dá o ASP, vem aqui, tira foto, junta esse cara, faz o ASP, aqui, perfeito. E no final, a sua senha ali do console da AWS, da Azure, da Oracle, do GCP, tá tudo aberto ali, facinho, uma chave jogada no Git, sabe? Algumas coisas que a gente vê. Nossa. Isso é triste, porque, cara, o atacante entra ali, ele sai apagando máquina, sai fazendo dump, ali ele tem o maior nível de hierarquia, né? Então, poxa, o pessoal entra numa AWS, encontra credencial jogado em Terraform, em TFState. Então, galera tem que tomar muito cuidado com isso, com a maior infraestrutura e fazer Red Team Assessment. Então, acho que isso é o que eu mais venho observando, que mais me preocupa, assim, sabe, cara? Que é algo muito recorrente, que o pessoal tá muito envezado nesses processos, né? Eu acho que também, cara, aí tem uma série de coisas que a gente tem que ver, mas toda a questão de como as redes são segregadas, enfim, também, né, que tem muito a ver com os Zscaler também, eu acho que isso atrava muito o ataque também, o escopo ali do atacante, né, mas é papo aqui, pessoal, para mais um podcast desse, pra gente falar mais só pra gente falar Eu falei do que me preocupa mais hoje, do risco iminente, assim, sabe, a galera não tá enxergando o risco iminente. O pessoal está muito preocupado com o dia a dia ali, manter indicadorzinho, operação, deployzinho e não está olhando para o risco iminente, sabe? E às vezes é surpreendido por um ataque que a galera, quando vai analisar depois, puxa, foi tão simples, como eu não olhei para isso? E a maioria é simples, na verdade, né? Quando a você maioria analisa depois, né? Exatamente. É a navalha de Ockham, tem um princípio, navalha de Ockham. Tudo, a natureza é simples, né? Então, 99% dos ataques são simples, né? E a gente às vezes não está olhando para o óbvio, né? Mas Samuca, vai lá. Não, só complementando, concordo 100%, complementando o que o Rodrigo falou. Eu acho que eu não vejo muito, acho que em algumas empresas acontece, mas eu não vejo muito o pessoal de Blue Team usando as ferramentas de ataque para entender como que os ataques estão sendo feitos. Então, por exemplo, um Sharp Round, um Bloodhound, ele mapeia o AD. Ele é bom para Blue Team também, entendeu? Com certeza. Então ele vê, as ele iniciativas de analisa. Purple Team de verdade, sem rivalidade, sem nada, o pessoal junto, Team, né? O pessoal junto ali, trabalhando junto. O analista de Blue Team, ele até tentar esquecer um pouco essa divisão de Blue Team, Red Team e tentar adquirir as habilidades que o Red Team usa, que é algumas habilidades mais manipuláveis de fazer script. Pô, eu consigo coletar logs daqui e logs daqui, mas eu não estou conseguindo juntar os dois. Cria um script que junta, entendeu? Ele vai te ajudar a monitorar melhor o ambiente. Então, ter essa maleabilidade e entender melhor as ferramentas que o Red Team usa. Tanto para, por exemplo, essa ferramenta que eu falei, a Aquatone, ela lista lá as tecnologias. Pô, se eu for lá e fazer um hardening nos web servers, eu consigo tirar um monte de informação. Tirar o header ali, alguma informação. Header, coisa assim. Então, entender como os ataques, ter essa iniciativa de entender como os ataques são feitos, usar as ferramentas que são usadas de forma ali, de forma controlada ali dentro, senão vai apitar um monte de coisa dentro da rede. Mas fazer isso, isso. E acho que seria uma boa iniciativa também para quem trabalha com Blue Team. Não, isso, fantástico, essas dicas. Inclusive o que o Rodrigo comentou no The Cloud, a gente tem visto bastante também. Pra caramba. Ou erro de configuração, ou excesso de privilégio, ou muitas credenciais que são deixadas lá, que são credenciais de serviços, que ficam lá com acesso à API, com diversos privilégios adicionais, que são esquecidos. A gente tem visto bastante no mercado. Acontece mesmo. GitHub, né? É um problemão. Pessoal, muito obrigado novamente pelo tempo. Desculpa, muito obrigado. Acho que a gente já pode aqui, como eu falei, senão a gente ia ficar falando aqui mais uma semana aqui tranquilamente. Por mim, parece que a gente acabou de começar. Eu queria agradecer de novo, cara, Samuca, Rodrigão, cara, todo o pessoal da GC. Valeu demais. Aqui é o primeiro, né, como a gente falou, o primeiro iniciativa nossa aqui. Mas fique à vontade para curtir o canal, mandar sugestão de pauta também. A gente quer convidar vocês aqui para vir mais para frente um pouco, para a gente falar aí de proteção. Legal. Então vamos falar um pouquinho do lado de cada mesa, de como é que a gente também ajuda muito nisso. E é isso, pessoal. Fica aqui o convite, o agradecimento.
Cara, Vambora. a gente que agradece, estamos muito felizes aqui, né? Muito de legal, tá o papo muito bacana. começando essa iniciativa, né? Os Z-Talks aqui, com certeza vai longe. É uma iniciativa que, cara, a gente não vê muito por aí, né? Um papo descontraído assim, o pessoal podendo conversar sobre segurança de um jeito aberto, sem amarras, né, cara? Acho que é uma visão que é um programa que eu, com certeza, já vou me inscrever. Sensacional. Bem-vindos, pessoal. Valeu Obrigado, demais. pessoal. Legal. Até a Diegão, obrigadão próxima. Um também. abraço. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu demais.